Abram suas Bíblias, por favor, no Salmo 91. Todos acharam Salmo 91? Quinta-feira da vitória. Quem está buscando uma vitória da parte de Deus aqui? Todos nós, né? Essa é a razão de nós estarmos aqui. Aliás, nos amparar em Deus é a razão de nós estarmos aqui. Ele conquista as nossas vitórias, né? Verso 6. Vamos ler 5 e 6, mas se atentem ao verso 6, na parte B do verso 6. Diz assim, do 5: Não te assustarás do terror noturno, nem da peste que se voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Feche seus olhos, por favor, palavra de salvação. Espírito Santo maravilhoso, o Senhor inspirou Davi e ele contou das suas experiências. Abra as nossas mentes hoje, para que nós possamos contar com verdade, experiências parecidas, entendimento parecido com o que o rei Davi teve aquele dia. Nos ajuda, Espírito Santo, a vencer o meio do processo. Eu te peço, no nome poderoso de Jesus, que já venceu todo o processo. Amém. Podem se sentar, por favor? Ele te livrará da mortandade que assola ao meio-dia. Ele te livrará da mortandade que assola ao meio-dia. Existe uma outra Bíblia que diz assim: o demônio que devasta ao meio-dia. Uma outra versão: o demônio que devasta ao meio-dia. A primeira coisa que nós precisamos compreender é que entre a promessa que Deus nos deu e o cumprimento da sua promessa, existe uma jornada, existe o meio, existe o caminhar. Nós precisamos compreender que desde a chamada que Jesus nos fez, até a chegada na glória, até a conclusão do nosso, existe um trajeto pelo meio. Nós precisamos entender isso. É preciso que nós entendamos que Judas, quando ele começou a sua jornada, ele começou ela muito bem, mas ao longo do tempo da sua jornada, ele fez escolhas que não o levariam em direção da promessa. Todos nós fomos chamados. Quem foi chamado por Cristo aqui? Quem se sente chamado por Cristo? Eu me sinto chamado. Eu me sinto chamado por Deus. E eu sei que o chamado de Deus para mim não tem a ver com aqui, tem a ver com lá. Tem a ver com um dia voltar para a terra da promessa, para a casa do descanso, voltar para a casa do Pai. É esse o chamado. Mas até que isso aconteça, existe um trajeto para nós seguirmos. Judas foi muito bem chamado. Pessoalmente, eu imagino que Judas foi chamado por um mestre muito inteligente, Jesus, por um professor muito audaz que desafiava aquele tempo e aquele costume, Jesus. Eu imagino Judas uma pessoa intelectual. Não sei se era muito, mas eu imagino ele assim. A partir daí, pessoas inteligentes gostam de andar com gente inteligente. Só o Sandro, que um dia, ele não falou isso para mim, mas ele disse para alguém que conversar com gente inteligente é bom, mas conversar com gente muito inteligente é ruim porque intimida. Parece que tudo que você fala está errado. Coisa sua, né? Que passou para o pastor Carlos, que passou para o resto da igreja. Mas assim, eu imagino Judas num excelente chamado como o nosso. Quem aqui, no dia do batismo, imaginou os percalços do caminho? Quem imaginou? No dia do batismo, aquela baita alegria. A partir de agora somos salvos, professamos Jesus para o mundo todo e para a gente mesmo. Nos entregamos nossa vida para Jesus. Que alegria!
Se nós soubéssemos o que nós íamos passar, né, pastor? É assim, mas todos passam. O dia adverso existe para todos, para todos. Quando a gente ingressa na faculdade, oh, que alegria de ingressar na faculdade. Se nós soubéssemos quantas noites vai custar aquilo para chegar à graduação. Eu conheci um médico que senhor já, muito senhor, ele me disse um dia no trabalho que quando passou o primeiro mês do glamour de ser médico, ingressar num hospital, ele contou assim, que ia nas festas, estava nas festas com os amigos, de repente um chamado de emergência, ele saía todo garboso, estão me chamando, precisam de mim lá. Aí depois de tantas noites acordado, e tantas emergências, ele falou, hoje eu me sinto cansado. E de fato, isso acontece com todos nós. Quem aqui já é casado? Quem já é casado? Um dia desses, eu perguntei para um pastor amigo, eu falei para ele assim, o senhor é feliz hoje como casado? Ele até reagiu, eu achei que a maneira que ele reagiu foi estranha, ele se sentiu intimidado pela pergunta, eu tive a impressão, mas claro que eu sou. Mas a verdade é que eu penso que se nós pensássemos direitinho, nós diríamos assim, Edson, eu sou feliz, mas quanta coisa tem acontecido nesse caminho, né? Quantos dias de talvez fome junto, quantos dias de necessidade, quantas preocupações, quantas discussões e depois os ajustes, né? No tempo de namoro, no tempo que você diz para o ministro que está ordenando seu casamento, você fala até que a morte o separe? Você não imagina? Evidente que não. A princesa me disse um dia desses que o nosso gostar, o nosso amor um pelo outro, ele aumentou e mudou de forma. Está diferente de quando nós éramos namorados, tempo de lua de mel. A gente não viveu muita lua de mel, né? Mas nesse tempo está diferente, mais sólido. Por quê? Porque a gente passou tantas coisas juntas. O meio do processo. É preciso pensar no meio do processo. Tem um amigo pessoal da adolescência, que um dia ele teve o neném dele, o Juninho, e ele chamou a gente lá. Cheguei lá, tinha um bando de charuto, assim, bastante. Costume. Vamos fumar um charuto porque nasceu o meu neném. Eu nem fumava, estava lá com aquele charuto na boca. Se ele soubesse quanta coisa ele passou, ele iria passar, até que o neném dele se tornasse adolescente e na adolescência apresentasse os problemas de adolescência, para chegar hoje e ver ele um moço casado e já esperando um filhinho. Se nós soubéssemos quanta noite acordado. Existe o meio do processo para todos nós. Para todos nós. É preciso entender que Jesus, quando nos chamou para outra margem, existem tempestades, às vezes acontecem tempestades no meio do caminho, entre uma margem e outra. Nós temos a segurança, sim, de que Jesus, se ele te ordenou, atravessa para outra margem, fique descansado, o seu barco não vai afundar. Mas assim, a mesma tempestade que chove aqui, chove em alto mar. A segurança que você tem aqui, você não tem lá. Aceitou uma caminhada com Jesus? Entenda que você vai chegar. Mas não acredite que será o chamado mar de rosas. Não, não é assim. Não é assim. O pastor tem uma maneira de falar, ele diz um ditado que ele tem, marinheiro brabo, marinheiro bom se faz em mar brabo. Onde você ganha experiências da vida? Onde você valoriza o carro que você comprou? Onde você valoriza os bens que você tem, a sua casa? Onde você valoriza a sua família? É nesse processo. Saber o quanto vale. Jesus nos fez um chamado lindo, delicioso, de voltar para casa, no lugar onde um dia não haverá mais choro. Fez. Ele é fiel para cumprir. Fiel para cumprir. Mas existe um processo aqui. Eu soube,
Dr. Rodrigo Silva, ele contou, ouvi dele um testemunho de uma menininha que o pai deixou ela no quarto dela e apagou a luz para ir dormir, e ela gritou já para a mãe: mãe, estou com medo, mãe, eu estou com medo. Filha, fique tranquila, Jesus está aí com você, Deus está com você. Eu sei, mãe, mas eu queria alguém com rosto agora, eu queria alguém que eu pudesse ver. Tem dias assim, não tem, Fran? Que a gente precisa ver alguém, a gente precisa ouvir alguma coisa. Mas as nossas decisões no meio do processo é que vão fazer toda a diferença de que alvo nós vamos atingir. A nossa diferença. A carta continua dizendo que Jesus nos ensinou a reconhecer forças demoníacas, identificá-las e repreendê-las, como ele mesmo fez. Eu me lembro de um dia que eu estava conversando com a pastora Josefa, falei isso para a princesa hoje no carro, e ela me contou de um tempo de trevas, quando ela era bruxa, e ela contando as coisas que aconteciam, e ela sentia mal com aquilo, sentia nojo daquilo, causa um mal-estar. Aquilo tudo. Hoje ela identifica com clareza e repreende com clareza. Jesus nos ensinou isso. É preciso identificar no meio da caminhada quem é que nos assedia. Porque o assédio existe. Ele existe. Ele existe sim. Ele existe para o homem bem-sucedido com mulheres fora do casamento. Ele existe para o jovem com pessoas fora da dignidade, de honra, com propostas ruins. Ele existe para a criança, com a mídia assediando e assediando e assediando. Quem nunca passou um período de tentação? Quem nunca precisou reagir? Até hoje, se nunca precisamos reagir, é bom aprender. É bom aprender. A nossa luta nunca foi contra a carne, nem contra o sangue, nunca foi contra a pessoa humana, mas o que age por trás deles. A maneira como nós reagimos vai fazer toda a diferença de onde nós vamos chegar. Um dia desses, lembrei de uma outra história. O Marcelo, eu imagino que lembre muito bem, isso aconteceu com ele. Nós estávamos pastoreando o Corbélia e tinha 2 menininhos que estavam jogando bola na rua, lembra disso? Jogando bola, passou um motoqueiro e atrapalhou o jogo deles. Eles chegaram para ele: pastor, e esse rapaz? E palavrão em cima de palavrão. Ele falou: gente, vocês estavam no culto agora, parem com isso, vocês são cristãos. Tá bom, pastor. Não, mas pastor, é que eles... De novo, vociferou toda a podridão que tinha. Enquanto é criança, talvez seja uma cena até engraçada. Mas alguns de nós reagimos de um jeito que favorece o diabo, favorece o demônio. E não ao seu chamado, à sua caminhada. É preciso entender, é preciso reagir, porque para que nós sejamos vitoriosos no nosso propósito, no propósito pelo qual nós fomos chamados, é preciso reagir muito bem. O Egito... O povo de Israel, quando foi chamado, tirado do Egito, eles saíram felizes de lá, eles saíram muito bem de lá, eles saíram livres. Um povo que foi escravo por 400 anos, uma história quase do tamanho da idade do Brasil. 430 anos mais ou menos. Aprisionados como escravo, de repente, um povo livre. Para quem não tinha nada, porque escravo não tem propriedade alguma, saíram com algum recurso. Mas à medida que eles saíram, rumo a uma terra prometida, eles se deparam com o mar, fechando a frente, percalços do percurso. Acontece com todos nós. À medida que eu vou falando, você vai se lembrando
de coisas acontecendo na sua vida, de percalços que aconteceram na sua vida? Não bastasse o mar fechado daquele jeito, quando um baita de um milagre acontece, Deus intervém, eles encontram um deserto daquele tamanho, para atravessar a pé com as suas crianças, com as suas esposas, com os seus animaizinhos. Não bastasse aquela trajetória, a seca, que é própria de um deserto, a espera, a ansiedade de chegar. Não bastasse isso, serpentes no meio do caminho. É preciso identificar o que é o que e de onde elas vêm. O início da mensagem diz: Ele te livrará do assombro, da mortandade que assola ao meio-dia. Quem tem sido o seu ajudador, o meu ajudador? Qual é a nossa maneira de reagir? Qual é a minha maneira de reagir? Tristemente, isso não é eu ri, eu preciso confessar que eu ri, mas é porque a cena foi engraçada. Mas isso é triste. A princesa estava me mostrando, não sei onde ela achou, uma coisa de internet, que mostrava os pregadores falando palavrão. E é engraçado, mas é tristíssimo, né? Que o palavrão more na boca de um cristão. Muito mais que o palavrão suba ao altar. Muito mais que o palavrão saia da boca de um pregador que tomou o seu chamado como anunciar palavra de vida. Qual é a nossa reação? Como nós temos reagido? Mortandade que assola ao meio-dia é uma classe demoníaca que ataca no meio da jornada, com a tentativa de tirar principalmente a nossa visão da chegada. O senhor foi subir a montanha esses dias com o Jean? Não? Alguém foi acompanhar o Jean e a sua esposa subir a montanha? Muito gostoso quando você prepara os lanches, quando você enche a mochila, quando você escolhe a melhor bota, uma roupa tranquila para você poder fazer a caminhada, os mais precavidos, aquele negócio que passa na mão que o bichinho não belisca, repelente. Muito bom. Todo mundo levanta de manhã, se prepara na noite anterior, vai com muita alegria, e aí você chega no pé do morro e começa uma caminhada. E aí você olha a distância, parece um pouco mais longe do que você tinha imaginado na foto. Mas ainda assim começa a caminhada. 1 quilômetro, 2, 3, depois você olha novamente para o pico daquela montanha, e agora ela já parece bem mais longe, parece que não mudou nada a distância, tudo que você andou não valeu. E aí você percebe que daqui meia hora ela vai começar a fazer assim. Já não está mais assim. Chega um ponto que você olha para o pico daquela montanha e começa a considerar: será que eu vou chegar? Será? Dá aquela vergonha do vizinho do lado, eu não posso fraquejar. Mas a cada passo você já começa a pensar: já está chegando? Está chegando? Está chegando? E muitos desistem no meio do caminho, voltam. Muitos. O tão glorioso propósito de chegar no pico da montanha, para muitos não acontece. O tão glorioso propósito de até que a morte nos separe, para muitos não acontece. O tão glorioso propósito de graduar na faculdade 5 anos depois do começo, para muitos não acontece. O tão grandioso propósito de ver o filho se casando, a filha se casando, entrando no altar, o pai poder levar com ela aqui, entregando para o seu noivo, para muitos não acontecem. O tão glorioso propósito de poder deixar o seu filho cuidar de você numa certa idade, para muitos não acontecem. Por quê? Porque nós reagimos errado, porque nós trabalhamos de maneira errada numa outra situação, porque nós damos crédito para quem não devíamos dar crédito.
Essa menininha, ela perguntou: mãe, eu sei que Deus está aqui, mas eu gostaria de alguém com rosto, mas a nossa fase lúdica já passou. É preciso entender que Deus não nos abandona. Quem começou o propósito de salvação em nós, Ele não esqueceu de nós. Jesus, Deus, num dos comentários, Ele diz assim: é possível, se tem filhos, é possível que uma mãe que gerou o neném na barriga por 9 meses, processo normal de gravidez, teve o seu neném em parto normal, sentiu todas as dores de um parto, amamentou o seu neném até a fase em que ele deixou naturalmente o seio. É possível que uma mãe esqueça desse neném? É impossível. Mas Deus, Ele afirma de maneira tão forte, tão poderosa, que Ele diz assim: ainda que uma mãe se esqueça do seu neném, eu nunca me esquecerei de você. É preciso saber para onde apelar, é preciso saber com quem conversar. Ainda que nós não vejamos rosto, nós sabemos que a terra prometida existe lá. A promessa de Deus para o nosso casamento, ela existe lá. Eu ouvi uma promessa de Deus a respeito da minha família quando eu tinha 14 anos. Quando eu começo a balançar, ou começo a duvidar, o Espírito Santo me traz à memória: eu falei com você aos 14 anos, e aí eu descanso em Deus. Pouco importa como vai acontecer, da parte de Deus vai acontecer. Nós precisamos identificar, meus irmãos, quem é que fala contra o nosso casamento, quem é que fala contra a nossa profissão, quem é que fala contra a nossa santidade na profissão, quem é que fala contra a nossa santidade na nossa amizade, quem é que fala contra a nossa santidade no andar, no ir e vir, quem é que fala contra, quem é que diz que não vale mais a pena pregar, não vale mais a pena anunciar, não vale mais a pena andar como cristão na terra. Jesus nos ensinou e nos lembra dioturnamente que é preciso identificar a peste que ataca ao meio-dia e trabalhar contra ela, repreendê-la, porque ela acontece com todos nós. O meio-dia é o horário de maior claridade. O meio-dia. Quem aqui está na casa das bodas de prata, no casamento? 25 anos. Quem está na casa das bodas de prata? A gente está a caminho, né, princesa? Chegando, se preparando, já começando a guardar um dinheirinho já para poder fazer uma celebração nos 25 anos de casado. A princesa me disse esses dias que o nosso gostar é diferente de quando nós éramos bem jovens. Numa das discussões esses dias, a gente conversa de quem tem intimidade, também não sei nem por que a gente estava falando isso. A gente estava falando: puxa vida, se um de nós morresse, como seria difícil a partir de agora recomeçar uma vida emocional, começar novamente. Porque a gente passa a desenhar a vida com o outro e já não mais sem a outra pessoa. Mas a verdade não é nossa crença, mas existe um ditado que para todo o primeiro ano de casamento, existe depois o 7º ano de casamento, que são os anos de ferro. Há quem diga isso, que muitos casamentos não sobrevivem a isso. A verdade é que as adversidades vêm. Me lembro quando o meu neném nasceu, Juliano, que alegria. 10 dias depois, saio eu sem carro, de madrugada, de Almirante Tamandaré até o centro, carregando ele no colo por conta de uma necessidade de saúde dele. Desesperado. Tive que ajudar a segurar ele para poder tirar sangue da coxinha, que ele ainda não pegava no braço. Depois que tiramos, a pessoa tirou sangue, eu fui para uma sala do lado e não me aguentei, eu desabei no choro. O prazer de ter o meu neném no primeiro dia, 10 dias depois começou a virar em preocupação a respeito da saúde dele. Eu me lembro de quando eu fui assaltado pelo medo. Quando o Matias, pequenininho, deu o primeiro grito, nunca tinha gritado, não daquele jeito. E de repente o médico trouxe um diagnóstico para a gente que não era nada gostoso de ouvir.
Eu fui para o quarto e caí de joelho e eu falei, Deus, não, isso não. É o meu terceiro neném, e é o terceiro neném que vai para o médico ainda bebê. Não quero isso. Me ajuda a passar por isso, eu não sei o que fazer. Pouco tempo depois, 3, 4 anos, quando o médico liberou ele do tratamento, o médico falou assim, eu imaginava, a expectativa que a gente tinha do Matias é que ele não cresceria, ficaria mirradinho, pequeno, por conta da necessidade que ele tinha. Hoje, o sonho dele era ser maior que eu, atingiu o sonho. Atingiu. E um bigodão que a gente precisa... Esses dias comprei um aparador de... corta pelo. Aí ele falou, papai, eu vou tirar o bigode. Eu falei, tá bom, deixa que eu vou lá te ajudar a tirar o teu primeiro bigode. Chega nisso. Chega sim. Mas existe um meio do trajeto. Existe um deserto para todos. E é preciso entender. É tempo de se recolher, é tempo de se recolher. É tempo de chorar, é tempo de chorar. É tempo de avançar, é tempo de avançar. É tempo de ficar quieto, é tempo de ficar quieto. Sabe de uma coisa? Principalmente em família, nós recebemos uma visita da Prefeitura de Colombo esses dias no orfanato, numa reunião que a princesa ficou, e um moço deles ficou do lado de fora. Não ficou na reunião. Eu cheguei do meu trabalho, ele conversando comigo, ele falou, eles também te chamam de tio? Eu falei, a gente é tio aqui de uma multidão. Abraão era pai de multidões, nós somos tio de multidões, né? E na nossa conversa, ele falou antes de mim, ele falou assim, sabe que a grande necessidade desses meninos e meninas não é comida, e eu concordei, porque eu já tinha pensado isso esses dias. Não é estrutura, casa, cama, banho quentinho, não é isso. Porque isso a gente se aperta, mas consegue dar um jeito. A grande dificuldade deles é espiritual. A deficiência dos seus pais, o abandono dos seus pais, do que Deus propôs para eles, para o chamado do casamento, produziu umas crianças tão deficientes que a mente deles é difícil de voltar para o normal, sendo que eles são normais. A falta de Deus dentro de uma família desestrutura de um jeito toda a família, faz vítimas de todos os lados. É preciso entender que para o propósito qual nós fomos chamados, Deus é fiel e justo para nos fazer chegar até lá. É preciso correr para Deus. Uma família vitoriosa é uma família baseada em Deus. Os seus princípios baseados em Deus. A mortandade que assola ao meio-dia tem a característica de nos arrancar, tirar o nosso olhar do foco, nos desviar do foco. Não vale a pena, não vale a pena. Qual é a finalidade desses ataques? Nos desanimar, desunir, tirar a qualidade da família, tirar a união, acusação, medo, pânico, arrependimento. Já passaram por isso? Medo, pânico, dor no coração, acusação, autocomiseração. Olha, a minha esposa não dá o valor que eu mereço. Não dá o valor que eu mereço. O meu marido não dá o valor que eu mereço. Às vezes não dá mesmo, né? Às vezes faz parte da adversidade. Ontem, a princesa me botou no meu lugar, onde eu não deveria ter saído. Ela não estava muito bem, começou a fazer umas perguntas, só que a princesa ela tem uma característica. Eu amo. Mas às vezes eu perco a paciência. Mas eu amo. Ela estava dodói. Não estava nada bem. Foi para o médico 2 vezes, tomando remédio no médico 2 vezes, remédio na veia. Mas ela chega em casa e aí ela quer colo. Só que eu sou complicado. Eu acho que eu fui feito de pneu. Porque eu sou grosso, não sei, não entendo, não consigo. Assim, as nuances que ela deixa eu não consigo entender, pastor.
E aí ela fala assim, olha, me ajuda a deitar desse lado. Aí eu ajudo. Não, mas não é bem assim. Não, mas você falou assim, me fala do jeito certo. E puxa essa blusa. Aí eu puxo a blusa. Ai, está me machucando, arruma a blusa. Aí eu vou, arrumo a blusa. Coloca a meia. Aí eu vou, coloco a meia. Não, mas não é a outra meia. Eu falo, não faça isso comigo. Aí o Matias estava do lado. O Matias é o nosso termômetro, né? Falou assim, o papai não está bem hoje, né, mãe? Ela falou, eu não me lembro o que ela falou, mas ela me botou no meu lugar. E eu aprendi rapidinho qual era o meu lugar. Existe o dia. Autocomiseração é a pior coisa para minar um relacionamento, seja onde for. Seja onde for. Dentro da igreja, então? Eu varri o chão. O pastor não falou. Eu arrumei o cabeamento, ninguém viu. Olha, eu entreguei na mão, alguém me entregou o microfone. Hoje a pastora teve que me ajudar aqui, aperta aqui, espera ficar azul, espera iluminar. Me entregou o microfone, pronto, obrigado, pronto, vai embora. Não me falou obrigado, não me recompensou. Autocomiseração é a pior coisa que existe para um cristão. É a pior coisa que existe para um cristão. A pior. Se todos os campeões da fé, os heróis da fé que nós conhecemos, tivessem parado para ficar, ninguém gosta de mim, ninguém cuida de mim. A única vez que eu vejo alguém fazendo um clamor que vale a pena fazer, foi quando Moisés, ele fala assim, Senhor, se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for com a gente, então eu não vou também. Vai com a gente nessa caminhada. Vai com a gente nessa caminhada. Você tem chamado quem para dentro da sua caminhada? Para dentro do propósito qual Deus te chamou? Quando Jesus te mandou entrar no barco, quem é que te acompanha no barco? Tudo o que o ataque faz do meio-dia é tentar te tirar da promessa. Tudo para que as promessas que Deus deu para você morram na sua vida. Tem uma música de uma cantora que já morreu que ela diz, se tentaram matar os teus sonhos, se tentaram te afogar, se tentaram te calar. E é isso que acontece. É isso que a mortandade do meio-dia causa em nós. A reclamação da autocomiseração. Existem promessas para mim, mas a minha família, os meus filhos, o meu casamento, o meu trabalho, a minha idade, a minha rotina. Eu sei que tenho promessas, mas está difícil de permanecer e fazer o meu melhor. Parece que tudo está jogando contra. Parece que foi tudo utopia, que foi tudo sonho, que foi tudo ilusão, que tudo está tão distante, que não vale a pena. Abraão viveu o que o pastor referiu para a gente aqui. Nós vamos ver, abram suas Bíblias, por favor, em Gênesis 18, 9 e 15. E preste bem atenção nesse texto. Gênesis 18, 9 e 15. Então lhe perguntaram, Sara, a tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, a tua mulher, dará à luz um filho. E Sara estava escutando à porta da tenda, atrás deles. Abraão e Sara eram velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Então ela riu-se no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu senhor, eu ainda terei prazer? Disse o Senhor a Abraão, por que Sara riu, dizendo, será verdade que ainda darei à luz sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano eu voltarei neste mesmo tempo
a ti e a Sara, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, negou, dizendo: eu não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, você riu. O texto do capítulo 18 diz que Abraão estava assentado à porta da tenda no maior calor do dia, o sol do meio-dia. Talvez Abraão estivesse vivendo um daqueles dias difíceis, crise existencial e escolha da vida nos atacam tempo a tempo. Abraão poderia até ter se irritado com o clima, até poderia estar um clima meio pesado, naquele sol, ele fora da tenda e ela dentro, quem vai saber? Já se havia passado 24 anos, Abraão e Agar já tinham tido um filho. A situação estava mais embolada. Estar à porta hoje pode significar um período de fadiga emocional, de questionamentos pessoais. Mas ele estava na posição de espera em Deus, e isso define a nossa caminhada. Então 3 anjos vieram ao seu encontro, um deles era Jesus, os outros 2 eram os anjos que seguiram para Sodoma e Gomorra para anunciar a sua destruição. Por isso Abraão se prostrou. E João, ele diz, Abraão, e no livro de João, Jesus disse: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e quando viu, alegrou-se. Em um dos dias mais difíceis para Abraão e Sara, Deus vai até ele. Para quem não conhece a história, Abraão é um dos pais da fé, é o pai da fé. Ele teve um filho fora do casamento, ainda que não fosse fora, ele podia ter, por conta das suas concubinas, e a história daquela época era assim. Deus tinha prometido para ele que dele sairia uma grande nação, mas ele e a sua esposa já eram velhos. A sua esposa deu a sua escrava para que eles tivessem um filho, e eles tiveram esse filho. Isso já tinha acontecido há 24 anos. E a promessa de Deus ainda não tinha acontecido com Abraão. Quem aqui espera por uma promessa há 24 anos? Abraão estava lá. Quando Deus se apresentou, a conversa de Deus não mudou um centavo da primeira promessa. Olha, o ano que vem eu venho aqui. E o ano que vem você vai ver a promessa cumprida. A tua esposa vai ter um neném. Ainda que tudo pareça contrário. Uma mulher muito idosa. Um homem muito idoso. Sem nenhuma condição. E o Deus que tinha prometido há 24 anos volta. E diz para ele assim: agora vai acontecer. Só que durante 24 anos, Abraão viu a vida caminhando e se esvaindo. Os seus sonhos, tem alguma coisa neles morrendo aí? O Deus que te prometeu aquele dia, ele continua tão bem posicionado hoje quanto aquele dia. Os seus sonhos, eles estão na mão de Deus. Os seus sonhos estão na mão de Deus. Por favor, não perca o foco. Não perca o foco. Algumas pessoas se recusam a entender que em um período de provação, principalmente, a oferta, o quanto você se oferta a Deus, tem uma ligação tremendamente espiritual. Você já reparou que Deus, eu não estou dizendo das campanhas, as campanhas fazem parte da necessidade da igreja. Tudo que quem quer ter uma casa tem que comprar tijolo, não é? É isso, basicamente. Quer ter iluminação, é preciso pagar a Copel. Ou então não vai ter. Normal. Então os apelos de igreja é para que as coisas que dependem de dinheiro avancem. Uma construção daquele tamanho depende de investimento nosso?
Quem é o financiador do reino de Deus na terra? Somos nós. Somos nós. Se eu quero um evangelho com tanta qualidade, que atinja a minha família, de uma maneira que Cristo fique claro para eles e eles entendam o chamado de salvação para eles, também é preciso financiar. Para ir na casa dos meus parentes, eu preciso botar gasolina no carro. Se eu não colocar, isso também é financiar o reino de Deus. O que Abraão faz? Ele separa o melhor dele quando Jesus começa a conversar com ele. E ele oferta para Deus. Ele oferta para Deus. Você já reparou que os apelos de Deus para nós, de Deus, eles acontecem quando você não tem um centavo furado no bolso? Já repararam isso? Senhora, e agora como? Que jeito? E aí você sente o coração disparar, parece que o pastor não está falando com mais ninguém. Ele está falando só com você. Aquela conversa é direta. Deus, e agora? Abraão, no meio de tudo aquilo, ele vai e faz uma oferta para Deus. O tempo todo, uma oferta mostra o quanto nós buscamos agradar, o quanto nós buscamos ter intimidade, o quanto nós buscamos agradar alguém. Vai alguém na nossa casa hoje, alguém que nós gostamos bastante. Vai chegar uma visita em casa, a pastora faz porco com abacaxi. Meu Deus, dá vontade de morar na casa dela. É muito gostoso aquilo, muito gostoso. Vai um amigo na sua casa, você prepara para ele o melhor café, você faz com esmero, faz com alegria, você espera que ele se sinta bem. Isso significa o quê? Eu estou agradando o meu amigo. Intimidade, quero que ele fique bem aqui. Mas às vezes, quando se toca em alguma oferta, seja ela de que natureza for, mas ainda mais quando não é tempo, quando não é roupa, quando é dinheiro, quando chega no financeiro, a gente se dobra. Não, isso não é comigo, isso não é comigo. Como é que se financia o reino de Deus, meu amigo? Como é que se financia? Me diz uma coisa, quem aqui, Guilherme, desculpa, estou com um problema. Biel, que são os dois que eu identifiquei aqui que estão dando uns beijos, né? Vai encontrar com a namorada, é uma jaqueta bonitinha, não é? É uma jaqueta que chama a atenção. O perfume, nunca usou perfume, mas aquele dia, não tem dinheiro nenhum, mas vai para um amigo ou outro, me empresta R$2 aí que eu preciso sair comer um lanche. Você se prepara para chegar lá e oferecer uma coxinha de R$1 de lanche para a namorada. Você se prepara, significa o quê? Eu me preparei para encontrar, fiquei feliz com encontrar. Você é importante para mim. Você é importante para mim. Agora chega, por isso que eu perguntei aquela hora se eu ando muito mal arrumado, porque eu tenho uma marca de não me ver. Ainda bem que existe a princesa, que me conserta o tempo todo. Mas eu não me vejo. Se deixar, daqui a pouco é o Capitão Caverna andando por aí assim, muita vontade. Mas quando eu estava namorando ela, lembra da minha jaqueta de couro preta, quadradinha, assim, sapato bico quadrado, lembra disso? Uma que eu tinha borogodó e outra que eu colocava aquelas roupas que eu nunca entrava em loja para comprar, não. Mas quando eu estava namorando ela, passava nas lojas lá, até isso eu fazia. Significa o quê? Quero ter intimidade. Estou à vontade com você, espero que fique à vontade comigo. Mas quando chega em oferta, em períodos difíceis, a coisa que a gente mais faz, no geral, é repulsa. Mas o que nós não entendemos é que o Deus que nos curou, o Deus que nos salvou, o Deus que nos batizou, o Deus que derramou dons sobre nós, o Deus que nos preparou para ir, é o Deus que também nos sustenta. Mas nós temos muita dificuldade de entregar nas mãos dele a nossa vida de oferta. Dificuldade. Quem assume o controle quando Deus não está? Através de Malaquias, ele chama a atenção daquele povo, do povo de Israel. Ele diz assim, cuidado com o que vocês fazem.
juntam e não dá certo. Nunca tem suficiente. Por quê? Meu querido, vida financeira, oferta para Deus, também faz parte do meio da caminhada. Também faz parte do meio da caminhada. Porque num momento decisivo a oferta liga a favores de Deus. E tem gente que com tanta promessa de Deus, mas que despreza a sua presença. Abraão não fez isso. Quando Jesus se fez presente ali, Abraão trouxe para ele honra. Quando Deus se faz presente na sua casa, na minha casa, nós temos entregado para Ele honra ou nós temos deixado um pouquinho de lado para viver na Netflix? Netflix, eu vou dizer para você, o troço para fazer o capeta entrar dentro da sua casa com liberdade, viu? Entrar pela janela, pular, saltar, roubar o seu sofá e te amarrar lá naquele lugar. Prestem atenção, prestem atenção. Prestem atenção. Satanás quer tirar o seu potencial, quer deixá-lo com medo. O profeta Elias, em 1 Reis 17:18, chegou no momento mais difícil da sua vida. Ele encontra uma viúva, presta atenção nessa história, e ele pede para ela água e bolo. E essa viúva diz assim: olha, eu só tenho farinha para fazer um bolinho para mim e para o meu filho, e um pouquinho de azeite para fazer esse bolinho. Nós vamos comer. E acabou a esperança, acabou. Nós só íamos andar uns passinhos a mais, mas acabou a nossa esperança. Nós vamos comer e depois esperar a morte chegar pela inanição, pela fome. E ele diz assim: prepara um bolo antes para mim. Quando o homem de Deus chegar na sua casa, quando a palavra de Deus chegar na sua casa, quando a palavra de Deus soar nos teus ouvidos, prepara o primeiro bolo, ainda que seja bolo de dores. Prepare para o Senhor, prepare. Gerou recurso, gerou sustento no meio de toda aquela escassez. E aquela viúva, da história de todas as viúvas que tinham lá, aquela e o seu filho viveram e viram a posteridade. Sabe de uma coisa? Deus não te chama do que está sobrando na sua vida. Não. Deus não te pede a segunda esposa. Ele te pede que você libere a primeira para que ela possa viver o reino de Deus. Deus não te pede o segundo esposo, não. Ele pede que você libere o primeiro para que haja milagre dentro da sua casa, para que o seu esposo possa servir a Deus. Deus não te pede para que você entregue os excessos de filhos dos outros, para que viva o reino de Deus. Não, Ele pede o seu filho. Deus não pede o coração do seu cônjuge, não. Ele pede o seu coração. Ele pede o único que você tem. Deus não pede para você financiar a vida de alguém quando está empurrando dinheiro, não tem mais onde pôr, tem que fugir do leão, do imposto de renda, você tem que destinar para algum lugar. Não, Deus pede que saia do seu coração, Deus pede que os recursos saiam daqui de dentro, Deus pede que você entregue para Ele uma oferta da qual Ele se agrada. É essa que move a Deus. É preciso identificar quem é que está assolando a nossa casa. É preciso identificar. Eu acho, a princesa falou para mim assim: Pastor Carlos fala mais rápido que você, viu? E eu comecei a contar a historinha, pulei umas 4 páginas. Me diz uma coisa. Quem aqui conhece a história de Abraão? Quem conhece? Aprenda a reagir como ele. Aprenda a reagir como ele. Porque de momentos difíceis aquele homem entende muito bem. Entendeu muito bem. Quem conhece a história de Davi, mais ou menos? Davi entendeu isso. Davi entendeu.
a história de Elias, essa história da viúva, essa viúva entendeu. Ela entendeu. As pessoas que entregaram o coração para Cristo, dos 12 que estavam com Cristo, fora Judas, todos eles entenderam o propósito. Todos eles entenderam. Depois deles, aparece o apóstolo Paulo. E ainda que fosse em tempo de morte, que à vista de todos ele tinha perdido, ele manda uma carta, feito a carta Carolina. Ele manda uma carta para a igreja, para o amigo dele. Ele diz assim: eu combati o bom combate. Eu cheguei no lugar onde Deus me chamou. Agora só me resta entrar no lugar onde Ele me tem prometido. Eu venci. E há um homem, se há um homem que entendeu o que era adversidade, era esse homem. Vale a pena aprender a história dele. Mas uma coisa eu digo para você: se existe meio do caminho nas suas finanças, entregue ela para Deus. Se existe meio do caminho com os seus filhos, entregue eles para Deus. Entregue o meio do caminho. Se existe meio do caminho no seu casamento, entregue o seu casamento para Deus. Se existe meio do caminho na sua chamada ministerial, entregue a sua chamada ministerial para Deus. Você não vai errar quando Cristo estiver com você no seu chamado. Ainda que nós não vejamos hoje rosto, é importante saber que Deus não nos abandonou um segundo sequer das nossas vidas. Nem um segundo. Eu vou lembrar você agora de que o meio do caminho, ele existe. E se é o meio do processo que você está vivendo, seja serpente, sede, medo, calor, dor, desesperança, susto, sensação de abandono, incompreensão, falta de paz dentro de casa, documento que nunca se resolve, não se resolve. Medo de que o mais velho morra sem conhecer a Cristo. Preocupação de que as suas palavras e o seu testemunho não tem tido valia dentro de casa. No meio do caminho Deus está, ainda que você não veja o rosto. Deus se apresenta para você. Deus se apresentou para Abraão e você não é diferente de Abraão. Querido Pai poderoso, obrigado, porque o Senhor vê tudo, sabe tudo, conhece tudo, está em todos os lugares e tem a última palavra. Senhor, obrigado, porque nós fazemos parte de um povo que foi chamado pelo Senhor e por ninguém mais, e que ainda que exista vale da sombra da morte, o Senhor nos conduz. Ainda que exista inimigo, o Senhor está do nosso lado. Ainda que exista guerra, não existe uma que o Senhor perdeu. Aleluia, aleluia. Ainda que existam mares bravios, o Senhor anda sobre as águas. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, por favor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, porque o nosso caminhar com o Senhor é baseado em fé. Nos ajuda a ver, Senhor, por trás da carne. Nos ajuda a ver por trás das situações que se apresentam. Nos ajuda a identificar. O Senhor colocou em nós um espírito tão excelente que não tolera espírito mundano. Nos ajuda a identificar, Senhor. Abre os nossos olhos. Traz à nossa memória, Espírito Santo, a autoridade que o Senhor tem e que nós temos no Senhor para começar a repreender
toda ação demoníaca que tenta nos assediar, que tenta nos assolar, que tenta nos atrapalhar no meio da caminhada, que tenta nos tirar do foco, como o pastor Carlos escreveu, que tenta nos tirar do objetivo, tirar o nosso olhar do objetivo. Senhor, nós queremos chegar ao fim, no até que a morte nos separe, porque foi isso que nós juramos no altar aquele dia, nas nossas juras de amor. Nós queremos ver os filhos dos nossos filhos, porque é isso que o Senhor tem para nós, longevidade de vida. Nós queremos ser sustentados, Pai, pelo Senhor. Porque o Senhor é dono de todo o mantimento da terra. Nós queremos beber águas tranquilas, porque foi isso que o Senhor nos disse, e a tua palavra nunca caiu, nunca voltou vazia. O propósito da tua palavra acontece. Então, por favor, nos faça ver, ainda que nós não vejamos o rosto. Nós sabemos que o Senhor está próximo. Corrige as nossas palavras, Senhor. Arranca de nós a palavra de maldição. Arranca de nós a palavra de desespero. Tira das nossas vidas, do nosso vocabulário, a palavra pecaminosa. Tira de nós, Senhor, o excesso de vinho. Tira de nós tudo que dopa o homem ou a mulher. Nos encha com o seu Espírito, que é quem nos identifica com o céu, que nos faz ver o objetivo. Senhor, dá para cada mulher aqui palavra de santidade para tratar com seu marido. Dá para cada marido aqui palavra de santidade para tratar com a sua esposa. Coloca em nós, homens, a tua mentalidade, Senhor. Aquela que, se for preciso negociar a vida, se for preciso colocar a vida à frente da dela, que nós possamos colocar, Senhor, trazer honra para o vaso mais frágil, porque isso nos leva ao objetivo. Senhor, se alguém se desesperou da vida por alguma razão, nós repreendemos agora, na autoridade que o Senhor nos colocou, porque a Bíblia confirma em nós que o seu nome foi posto acima de toda a potestade, de todo principado, de toda hoste. O Senhor não sofre ação de hoste nenhuma. O Senhor é quem dita o rumo da nossa vida. Senhor, restaura, por favor, a alegria da vida. Restaura a alegria da salvação nos nossos corações. Nos ajude a nos ver salvos, Senhor. Senhor, eu quero clamar que os filhos daqui, nenhum deles escolha trazer desgosto para os seus pais, porque a promessa que o Senhor nos fez foi que o filho que traz honra para os seus pais, ele viverá bastante, ele viverá bem na terra. Senhor, nos ajuda a alcançar a promessa que o Senhor tem para nós, e que nenhuma palavra, por mais bela que ela seja, por mais sedutora que ela seja, tire o filho do lugar o qual ele deve ficar. Nos ajuda a ver, Senhor, que os muros que o Senhor coloca sobre nós, ao nosso redor, são muros de proteção e não de proibição. Nos ajuda a ver, Senhor, que o teu nome já sofreu toda a resistência do mundo e foi vencedor, e que nós podemos apelar para o seu nome. Senhor, coloca em nós lembrança de que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Nos ajuda a meditar na sua lei de dia e de noite. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu. Ajude o ladrão, Senhor, a deixar de roubar, o pornógrafo a deixar de ser,
O maldizente a fechar a sua boca, a trocar as suas palavras. O mentiroso a ser verdadeiro. Traga a nossa memória, Senhor, que essas pragas que assolam o meio-dia, elas não nos dominam mais. Aleluia, aleluia. Nos ajuda a ver com clareza, Pai, a clareza do meio-dia. Nos ajuda a ver o nosso objetivo. Nos corrige, Pai. Os ministros do Evangelho aqui na terra, e especialmente aqui hoje, os que ouvem essa mensagem. Urdele cariando. Que cada ministro possa entender, Pai, que as agruras desse tempo não podem nos segurar nesse tempo, que nós temos um destino como Paulo, que é entrar numa terra onde o diabo não pode tocar, onde o medo não pode tocar, onde o choro não pode tocar, onde a fome não pode tocar. Ajuda todo ministro que ouve essa mensagem a retomar a sua visão no objetivo, Senhor, no alvo. Espírito Santo, o Senhor pode fazer tudo isso que nós estamos falando. O Senhor pode fazer tudo isso. Senhor, eu não sei se na casa de alguém existe falta de comida agora, mas quando Abraão já estava 24 anos da primeira promessa, o Senhor apareceu lá e o Senhor trouxe o que o Senhor prometeu. O Senhor nos prometeu sustento. Eu peço que o Senhor traga sustento na casa de alguém hoje, por favor, por favor. Como o Senhor trouxe provisão para aquela viúva, eu peço que o Senhor traga provisão para alguém hoje. Mas desperta o nosso coração, Pai, para que nós possamos viver em fé. Desperta o nosso coração. Doce Jesus, nos ensina a lembrar que o Senhor nos faz um convite suave de trocarmos o nosso peso e carregar o fardo do Senhor, que nós conseguimos carregar com alegria. Senhor, nós queremos rejeitar toda a mortandade que tenta assolar o meio da nossa trajetória. Nós queremos rejeitar e convidar o Senhor, como Moisés falou: se o Senhor não for conosco, mas o Senhor está conosco. Aleluia, aleluia. Perdoa os nossos pecados, Senhor, das vezes que nós abrimos oportunidade para que a mortandade operasse. Perdoa os nossos pecados, aumenta a nossa fé. No nome poderoso de Jesus. Amém. Amém.